Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar sobre a DIRF, sobre a declaração, do imposto de renda aí retido na fonte. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar, como eu já falei, sobre a DIRF Responde, voltado aí para a linha de produto TOTS DataSul. Tá? Meu nome é Flávio, eu atuo na equipe de consultoria de segmentos e eu farei aí a primeira parte da apresentação em relação a esse nosso webinar. O objetivo aqui, nessa primeira parte, é a gente passar as novidades, as principais novidades, e realmente passar de forma básica aí as informações sobre a DIRF e as novidades em relação à DIRF 2018. Antes de a gente dar início ao evento, só gostaria de passar algumas orientações. A primeira em relação ao material que a gente está utilizando aqui. O áudio está sendo gravado, tá, pessoal? E vai ser liberado posteriormente. Como é que vocês vão receber esse material? Então, quem fez a inscrição vai receber um e-mail assim que o material estiver disponível. E aí você vai clicar no linkzinho lá e vai direcionar para o YouTube. Você vai estar podendo assistir, repassar para as outras empresas aí, se vocês tiverem interesse também. O material da apresentação que a gente está utilizando aqui, ele já está disponível no nosso TDN. Para quem não sabe, o TDN é o nosso repositório de documentos da TOTS, fica lá em tdn.tots.com.br. Existem duas abas, tá, pessoal? Lá ele fica em documentos de produtos TOTS. Abaixo tem consultoria de segmentos, material utilizado em eventos e eventos anos 2018. Então tem um material lá referente a essa apresentação. O PPT já está disponível lá. As dúvidas elas serão sanadas no final da apresentação e no decorrer aí via chat. Então a gente tem uma equipe aqui também auxiliando nesse webinar. Então pode ir postando as dúvidas e no decorrer aí da apresentação a gente vai estar retornando para vocês. Permanecendo alguma dúvida referente a esse evento, após o evento, pode utilizar os nossos canais de comunicação. Então, qual que é a nossa programação de hoje? A abertura que a gente já fez, passando aí as orientações sobre o webinar. Então, a primeira parte, como eu falei, vai ser feita por mim, pela equipe de consultoria. Então, é um breve alinhamento, um breve nivelamento sobre a parte da legislação. Então, para muitas pessoas não é novidade nenhuma, porque a gente não teve basicamente nenhuma alteração considerável dentro do processo da DIRF desse ano, mas tem para pessoas aí que estão talvez fazendo a primeira vez, tem informações bastante importantes e realmente são novidades aí no dia a dia. Depois a gente vai passar aí para a linha de produto, tanto da parte financeira, porque a DIRF não é só folha de pagamento, então nós vamos falar primeiro da folha de pagamento e depois da parte financeira. E por último, e no decorrer do evento aí via chat, a gente responde as questões aí que vão surgindo de dúvidas para vocês. Então aqui, só os nossos próximos webinars que serão realizados aí, então para quem tiver interesse também, a nossa agenda, a gente vai ter aí no dia 27 e 28 também segmentado por linha de produto o e-social, e no dia 1º e dia 2 aí de março, referente aí o processo da RAIS, que é um processo anual também, tá? Então falar um pouquinho aí da equipe que eu trabalho, Eu estou na companhia há bastante tempo, aí atuo desde 2013 na equipe de consultoria de segmentos. O que é essa equipe? Essa equipe aí, ela tem o objetivo de acompanhar e elaborar conteúdo em relação às nossas legislações, tá? Então a gente acompanha o dia a dia, todo o processo de mudança de legislações, levando isso para as nossas equipes internas, para que muitas dessas solicitações, dessas legislações, elas sejam implementadas e adaptadas no nosso produto, tá? Então, o que é a DIRF? A DIRF, é uma obrigação provavelmente, como eu já falei, conhecida aí por todos ou pela grande maioria. Ele é um processo anual, onde a gente vai prestar algumas informações ao governo. Eu não vou ficar lendo todo o conteúdo dos slides, tá, pessoal, porque é bastante teoria, então ele é um pouco cansativo mesmo. E vou tentar repassar aí os pontos mais importantes e explicar, o que é a DIRF, qual que é o prazo, quem deve entregar e aí o que
também afeta o dia a dia das empresas e o que elas precisam declarar. Então, como eu falei, a DIRF ela envolve tanto, né, a parte da folha, como também a parte da parte financeira em relação às retenções das pessoas jurídicas. Tá? Depois a gente é um pouquinho mais detalhado aí, o que são essas retenções. Então, o nome completo, como eu falei, né, é a declaração do imposto de renda retido na fonte, a gente conhece aí por DIRF, pela abreviação dela. E aí nós vamos, né, primeiro comentar sobre a instrução normativa. Então, todo ano o governo libera uma instrução normativa, disponibilizando as regras que serão referentes àquela DIRF, né, 2018, que é esse ano, referente ao ano calendário 2017. Então, preciso prestar todas as informações que eu fiz de retenção em relação ao ano calendário de 2017. Então, nesse ano, a Receita Federal liberou a Instrução Normativa 1757, aonde traz todas as regras, né, da DIRF, tudo que eu preciso prestar, quem precisa prestar essas informações. Tá? Tem também um programa validador, então eu preciso pegar o arquivo que eu gero pelo meu RP, passar um validador e aí, se tiver tudo ok, eu posso fazer a transmissão. Tá? Então tem que ter bastante atenção aí, não pensar que eu consegui validar as informações da DIRF, eu estou livre aí, eu consegui cumprir a obrigação, né? Muitas vezes começa aí a dor de cabeça após a entrega que eu tenho o processo de fiscalização. Então, tem que ter bastante atenção aí o que eu fiz durante todo o ano de retenção, né? Porque nossas legislações, né, elas são bem específicas e aí cada assunto tem uma legislação, um tipo de retenção. Então, o objetivo central dessa declaração é que as empresas, né, elas apresentem para o governo nessa declaração todos os pagamentos que foram efetuados, né, e se sujeitaram à retenção do imposto de renda. Basicamente, a DIRF são as informações de retenção. Então, quem está obrigado, né? Não vou ler todas, tá, pessoal? Eu sei que é bem cansativo. Então, lá na Instrução Normativa 1757, no artigo 2º, 3º e 4º, estão descritos, né? A Receita Federal tem descrito todas as empresas, pessoas físicas que precisam entregar a declaração do imposto de renda. Tá? Então, quem tiver interesse pode pegar esse material, procurar lá e tem a lista completa aí de quem precisa entregar essa declaração. Então, qual que é o prazo da entrega da DIRF, né? 2018, ano calendário 2017. Né? Estamos aí basicamente a uma semana do prazo final, né? Então, o prazo final da entrega referente à DIRF 2018, relativa ao calendário 2017, ela deve ser apresentada até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 28 de fevereiro. Tá? Então, geralmente a DIRF não tem prorrogação, há muitos anos ela não é prorrogada, então a Receita sempre cumpre o prazo. Tá? Então, existe outras situações específicas, né? Que aí a gente fala aí de saída definitiva, se eu tiver alguma incorporação, alguma fusão ou cisão, que existe prazos diferentes, né? Que eu preciso me atentar para que eu possa entregar essa declaração dentro do prazo que a Receita Federal solicita. Né? Mas de forma, vamos dizer que a DIRF normal, né? O processo anual dela, ela é sempre entrega no dia 28, tá, pessoal? De fevereiro de 2018. Então, temos uma semana aí, basicamente, para quem não entregou ainda, né, para cumprir essa obrigação. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de layout, né? A mesma informação que a Receita Federal publica uma instrução normativa em relação às regras, ela sempre publica também o layout. Então, isso foi feito por meio de um ato declaratório número 72, trazendo algumas novidades no layout da DIRF de 2018. Então, aqui, para frente, a gente vai mostrar algumas informações, né, a gente vai falar de forma genérica sobre essas alterações efetuadas no layout, né, alguns campos eles foram retirados, a gente vai destacar em vermelho, outros que foram incluídos, a gente vai destacar em amarelo, e o objetivo, como eu falei, não é falar aí nem de forma completa, né, de forma genérica, nem de forma técnica também. O objetivo é só apresentar para vocês algumas novidades em relação ao layout. Então, aqui nós temos a primeira novidade, né, que foi criado aí um novo bloco que a gente chama dentro do layout, né,
que são os valores pagos a entidades imunes isentas em relação à Instrução Normativa 1234 de 2012, né, que são aí as entidades imunes isentas que precisam prestar as informações dentro desse bloco. Então, tem um campo ali para os rendimentos imunes, né? Então, quem tiver esse tipo de obrigação precisa declarar, e quem tiver também os rendimentos isentos precisam passar a informação para o governo. Isso também está descrito, né, na nova regra disponibilizada na Instrução Normativa 1757 de 2017. Temos também no bloco de rendimentos recebidos acumuladamente, né, uma informação que ela foi retirada, então tem alguns campos que elas foram retiradas definitivamente do layout, ou elas foram inseridas, né, de forma detalhada, ou foram retiradas mesmo dentro do layout. Então, como eu falei, é só para dar uma noção, realmente, que a Receita Federal todo ano ela faz alguma modificação, inclusão de novas informações. Com o objetivo de o quê? Né? Com o objetivo de cruzar essa informação com alguma outra obrigação que a gente está declarando. Né? E muitas vezes aí pela folha de pagamento, pela parte financeira, mas tem a parte contábil, enfim, a gente tem outros mundos aí do SPED, e o objetivo é cada vez mais e mais fechar, né, e facilitar o cruzamento dessas informações. Então a gente vai fazer algumas perguntas e respostas, são as perguntas e respostas que a gente recebe com mais frequência dos nossos clientes. Então a gente vai fazer um pergunta e resposta. Se permanecer alguma dúvida, vocês podem estar perguntando no chat também, tá, pessoal? Então, a primeira pergunta, né? Eu estou obrigado a informar beneficiários que não tiverem imposto de renda, né, retido na fonte. Então, as pessoas que estão obrigadas, como eu falei, a apresentar a DIRF 2018, elas estão descritas no artigo 2º, 3º e 4º, né? Todas as pessoas. Além disso, existem outras regrinhas que eu preciso, né, também observar. Uma delas, né, então se eu tive qualquer retenção do imposto de renda ou das contribuições, aí naquele único calendário eu também preciso informar. Então, o exemplo mais clássico aqui é um funcionário que não atinge a tabela do imposto de renda, né, e aí num determinado mês ele pegou férias. Então, nesse mês ele atingiu, ele teve esse rendimento, essa retenção em um único mês. Eu preciso declarar essas informações? A resposta é sim. Eu preciso declarar todas as remunerações que ele teve durante aquele ano calendário, não somente o que teve de retenção. Tenho também do trabalho assalariado. Então, quem teve aí um rendimento superior no ano calendário 2017, referente a 28.559,70, também precisa constar nessa DIRF. E também, né, uma outra regrinha aí do trabalho sem vínculo empregatício, né, acima de R$6.000 também, precisa constar na declaração da DIRF referente ao ano calendário 2017. Então, a próxima pergunta, né? Qual o programa o declarante deve utilizar para preencher a DIRF? Como eu falei, né? Todo ano a Receita Federal ela publica esse PGD, né? Que aí é o programa gerador, ele é de uso obrigatório, né? Para o preenchimento da declaração da DIRF. E aí eu tenho que fazer, né? Essa importação. Eu gero um arquivo no meu RP, então eu tenho que unificar as informações tanto da parte financeira quanto do RH, passo nesse validador e aí se eu não tiver nenhum erro encontrado no processo de validação, eu posso transmitir, ele vai me emitir um número de protocolo, né? Então, eu preciso também guardar esse número de protocolo, caso eu tenha que fazer alguma retificação no processo da DIRF, eu tenho que informar sempre o recibo original, ou seja, né, a declaração original que eu fiz em primeiro momento, tá, pessoal? Lembrando que essa transmissão, eu preciso baixar esses arquivos para minha máquina, e a transmissão também é feita por um outro software da Receita Federal, que é o ReceitaNet, também já está disponível, né, desde dezembro ou janeiro, para fazer esse processo. Outra pergunta que sempre é bastante questionada também é de conhecimento aí das pessoas que têm essa declaração, que já fazem essa declaração aí há bastante tempo. Então, em qual estabelecimento da pessoa jurídica deve ser apresentado a DIRF? Então, desde 1999, declaração no estabelecimento
matriz, centralizador, né? Ou seja, se eu tenho uma matriz e várias filiais, eu preciso unificar essas informações em um único arquivo. Outra pergunta, né? A retenção na fonte do PIS, do PASEP, da COFINS e da CCLL deve ser informado na DIRF? Então aqui, pessoal, como eu já falei no início, né, existem algumas informações que provavelmente o pessoal de RH não conheça, não é comum isso, porque não passa isso pela parte da folha só, em relação à retenção da Previdência mesmo, mas isso aqui é uma parte do módulo financeiro, né? E aí eu também preciso me atentar a essas regras, se eu tiver esse tipo de retenção, também preciso fazer essa declaração das informações que vêm do financeiro. Não? Então, todos que tiveram retenção de PIS, né, como eu falei, das contribuições, PASEP, CSLL, também entram na DIRF, né? Lembrando que essas informações, né, também devem constar em um único arquivo. Por isso que eu falei, eu preciso entregar no centralizador, preciso unificar esses arquivos e fazer a transmissão para a Receita Federal em uma única vez. Tá? Como eu falei, então, a entrega ela é de forma consolidada. A DIRF não é somente também, como eu falei, informações do imposto de renda da folha, né? Então, você que tem aí, você que toma serviço e paga essas contribuições, né? Geralmente essa alíquota aí ela é definida na legislação, né? Na lei número 10.833, artigo 30. Então, para quem não conhece, né? Ali existe uma regra que a Receita Federal determinou para quem vai ter essas retenções, né? Tenho também no decreto 3.000, que é o regulamento do imposto de renda, o percentual que a Receita Federal determina e quais são os serviços que deve haver a retenção. Né? Então, eu tenho aí a retenção de 1,5, que é a maioria dos nossos serviços, como auditoria, consultoria, serviços jurídicos, e também tenho no artigo 649, né, a contribuição de 1% aí sobre alguns serviços que são feitos, né, como limpeza, conservação, vigilância, alocação de mão de obra. Então, eu tenho retenção de 1% sobre esses serviços. Então, no caso de trabalho assalariado, quais são as deduções que a gente pode declarar? Então, para quem não sabe, quando a gente faz todo o cálculo, todo o processo da apuração do imposto de renda, a gente pode fazer algumas deduções, né? Então, a legislação nos traz algumas deduções aí como dependente. Então, na tabela do imposto de renda existe um valor que eu posso fazer a retenção, posso fazer a retenção das contribuições previdenciárias, pensão alimentícia. Então, basicamente, né, vamos traduzir que a gente pode utilizar as mesmas deduções que foram utilizadas no ano calendário, né? Essas que eu acabei de falar que são dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, assim, para que a gente chegue numa base, né, e aí sim a gente aplique a tabela lá conforme o percentual que o governo determina, né, para que a gente faça essas deduções das remunerações, das prestações de serviços que foram efetuadas. Existe alguma penalidade pela não apresentação da DIRF? Né? A resposta, sim. Né? Então, a falta da apresentação no prazo definido pela Receita Federal, que para esse ano calendário aí é dia 28 de fevereiro de 2018, né? Existe sim as multas que são aplicadas aí pela Receita Federal. Então, basicamente, a multa mínima é de R$ 200, né, tratando aí de pessoa física, pessoa jurídica inativa, e R$ 500 nos demais casos. É só isso? Não, não é só isso, tá, pessoal? Então, existem multas altas, né, está falando de multa, e aí tem outros valores que a Receita Federal ela aplica aí sobre os impostos que não foram recolhidos. Existe uma regra bem detalhada e descrita aí na instrução normativa da Receita Federal do Brasil, de número 197 de 2002, onde traz todas essas regras. Né? Se eu fiz alguma entrega, um valor indevido, então se eu fizer essa retificação antes, né, que a Receita Federal me autue, não vai ter multa. Se tiver fiscalização, entregar antes do prazo, então tem uma série de detalhes que são observados antes de aplicar a multa referente ao processo da DIRF.
Uma outra pergunta também que o pessoal faz bastante. É possível a empresa efetuar a alteração do regime de folha de pagamento de caixa para competência? Ou seja, a data de pagamento, eu pago fora do mês, dentro do mês. Eu posso fazer isso no decorrer aí do ano calendário? Não. Tá? Então tem que ter bastante atenção referente a esse processo. O regime escolhido ele serve para o ano calendário, né? Ano calendário do ano todo, não posso fazer essa alteração no meio, tem que ter bastante cuidado em relação a esse processo. Nós temos algumas instruções normativas e uma solução de consulta que fala sobre esse assunto, né? Então, se alguém está pensando em fazer isso, se atente a essa legislação, se atente às soluções de consulta, né? E como eu falei, dentro do ano eu não posso fazer mudança, né, no regime. Então, falar um pouquinho aí, né, atenção no cruzamento dessas informações, né? Então, aqui a gente vai fazer o cruzamento de diversas obrigações, né? A gente faz o cruzamento aí com a DMED, que são as despesas médicas, vai fazer cruzamento aí com uma série de outros DSPETs, né? Aí vindo o E-Social também vai facilitar o dia a dia do governo em relação à fiscalização e o cruzamento das informações, facilitando, né? Está saindo do meio de vários arquivos aí, fazendo um ambiente nacional para que aconteça esse cruzamento de forma mais fácil, mais ágil, né, sem que a fiscalização ela vá à sua empresa. Então, ela vai poder ficar lá na Receita Federal, lá no Ministério do Trabalho, em cada órgão, fazendo esse cruzamento, até porque eles têm software também que fazem esse cruzamento e está sendo adaptado aí para essa série de informações que estão sendo mudadas com esse social, enfim, eles estão adaptando e para facilitar o dia a dia deles também. Então, o objetivo aqui é alertar, né, o que será fiscalizado pela Receita, e aí sempre é importante que as informações que sejam prestadas, né, muitas vezes eu estou prestando no E-Social e tem uma informação que vai lá na DMED, essas informações elas estejam idênticas, né, então qualquer inconsistência vai acender um alerta lá na Receita Federal, né, cada vez mais estão fechando o cruzamento das informações e aí vai acender uma luzinha lá e provavelmente você vai receber aí uma notificação, né, e a gente está falando aí da tecnologia que está sendo desenvolvida, né, com todas as escriturações digitais, possibilitando aí a otimização nas auditorias e nos resultados por meio dessas informações, né, que são enviadas pelo contribuinte. Então, como eu falei lá no início, né, a consultoria ela elabora diversos documentos em relação à legislação, né, acompanha toda a legislação aí que é publicada diariamente, né, um volume bastante grande. E aí o objetivo dessa equipe é apoiar, como eu falei, as nossas equipes internas, trazendo essas legislações para que sejam adaptadas ou não, né? Mas assim, todo o material que a gente elabora, né, a gente tem um repositório, tem um endereço aqui, que é o tdn.tots.com.br, que também fica disponível para vocês. Se vocês perceberem ali na abinha do lado esquerdo, são vários assuntos. Então, nós temos não só folha de pagamento, parte financeira, tem parte contábil, enfim, tem todos os assuntos que a gente analisa e a gente publica também para que esse material fique disponível aí, para que vocês também tenham acesso. Então, só reforçando, tá? Para quem não teve a oportunidade de estar desde o início, eu só vou repetir algumas informações, né? Então, nós temos aqui os nossos próximos webinars que serão realizados. Então, na próxima semana aí a gente vai ter 2 webinars, um do E-Social, no dia 27 e 28, por linha de produto, né? Como a gente está fazendo aqui voltado para a linha da DataSul, tem também para as outras linhas de produto. No dia 1º e no dia 2, a gente vai falar aí sobre RAIS, que é uma outra obrigação que precisa ser feita, aqui não envolve, né, a parte financeira, mas a parte de RH somente, que a gente precisa entregar aí também na competência de março. Esse material que a gente está utilizando aqui, né, o áudio ele vai ser disponibilizado, então a gente vai pedir aí, né, a equipe de marketing precisa um tempo para que isso seja editado, precisa para que seja disponibilizado, então as pessoas que fizeram a inscrição nesse evento, eles vão receber o e-mail assim que esse material estiver disponível, material, digo, o áudio. A apresentação, ela já está disponível no nosso TDN, que é o nosso repositório, que eu passei o endereço ali para vocês. Fica disponível lá em
consultoria de segmentos, né? Material utilizado em eventos, eventos anos 2018. E para fazer o encerramento dessa primeira parte aí, não sei se todos já sabem, lá no nosso suporte.tots.com.br existe um atendimento online. O que é isso, um atendimento online? Tanto para o e-social, existe um atendimento também agora para a DIRF. O que é isso? Então, você vai entrar, vai pedir o seu e-mail, né, vai selecionar a linha de produto e aí a gente já tem alguns assuntos, né, que estão prontos ali que podem ajudar, como baixa de pacote, algumas orientações em relação a esses processos. Então, para quem não conhece, que tiver a oportunidade, pode acessar lá, e aí vai ajudar também, muitas informações podem ser conseguidas, né, não pelo canal de suporte, mas já também tem esse facilitador aí que pode estar auxiliando no dia a dia aí, muitas informações já estão disponíveis lá também. Eu só peço, pessoal, um minutinho, tá? Vai ficar no mudo, só para a gente fazer a transferência aqui para o próximo analista, para que ele possa continuar a apresentação, que agora a gente vai entrar na parte de produto, primeiro folha de pagamento e depois a gente vai falar da parte financeira. Só um minutinho, tá, pessoal? Bom dia a todos. Eu sou Mari, trabalho com RH, da parte de folha de pagamento, né? Então, vou falar um pouquinho da DIRF, tá? Tirando as alterações ali que o Flávio já havia comentado, né? O que eu vou apresentar aqui são os pré-requisitos e as orientações básicas ali, principais que devem ter no produto HCM, né? Para que seja efetuada a geração da DIRF de forma correta, tá? Então, pré-requisito para a geração da DIRF. Pessoal, as empresas que estão com o pacote, né, com a versão 12.1.17, né, então terá que atualizar sequencialmente, tá, até pelo menos a 12.1.17.22, que ali estão as correções, as atualizações para a geração da DIRF. Na 12.1.18 até a 12.1.18.18 e a 19.1.19, 19.1, né. Então tem que ser o pré-requisito. Já teve clientes que, não, já estou na 12.25, na 17.25, 17.30, porém ainda continuava com a versão desatualizada. Então é necessário atualização sequencial. Né? Aqui estão, nós temos disponível, né, as documentações, né, para a aplicação da DIRF, onde tem as bases de conhecimento, né, e o manual da DIRF atualizado já, seguindo as orientações. Boa parte do que a gente vai apresentar aqui também consta lá no manual para poder ser verificado de forma mais calma, né, e seguir certinho as parametrizações. Tá? Então, o que a gente tem aqui? O que mudou na DIRF para o ano? Tá? Referente à pensão alimentícia, então, pode ser enviado apenas o total, não sendo necessário detalhar os valores do pensionista. Né, o sistema tem como padrão, ele vai gerar, desde que esteja gravado lá no 6100. Então, ele vai levar o pensionista que está lá, né, direto para o arquivo da DIRF. Porém, se não houver informações no 6100, apenas o evento de pensão na folha, ele vai gerar o valor total. Isso quer dizer o que? Eu não, especificamente num mês lá eu tive que pagar pensão para um determinado pensionista, né? E lancei direto no 2040 ou no FP 2220. Então eu não tenho a informação no 6100, que é o histórico. Então ele vai levar apenas o valor gerado, o valor total, sem identificar quem é o dependente, ou beneficiário. Previdência privada. Também pode ser enviado o total, não sendo necessário enviar detalhadamente. No FP 0980, né, se informar zero no campo de prestador, os valores são gerados sem detalhamento do prestador.
Então, a gente tem lá no campinho, FP 0980 mais para frente, tem alguma informação, a tela, para a gente dar uma olhada, e se não tiver informado nada lá, ele vai levar o total. Se informar qual prestador está vinculado, ele vai separar bonitinho, né? Para quem o valor e para quem é o prestador que eu utilizei para previdência privada. Dependente a partir de 8 anos é obrigatório CPF. Essa foi a Receita Federal, né? Liberou que vai ter que ser a partir de 8 anos. Então, vai lá, tem que ter lá no 1760 informado o CPF a partir de 8 anos. Menores de 8 anos não é considerado, pode estar como zero ou leva o CPF do titular. VPIN, que é os valores pagos a entidades imunes ou isentas pelo DataSul, será enviado como não. Porém, se houver valor a declarar, será necessário marcar o campo no momento da importação do arquivo no validador. Básico, né, que é feito todo ano, que está liberado para o cliente efetuar essa atualização, tá? Lá no FP 2500, no último mês de referência do ano, né, temos o campo DIRF com vínculo, DIRF sem vínculo e indenização. Esses valores são preenchidos conforme liberado pela Receita Federal, o limite né, o teto limite do ano, tá? Na pastinha Imposto de Renda, nós temos o identificador do layout DIRF. Esse identificador, ele é atualizado todo ano, para que isso informe para a Receita que você está utilizando o layout atualizado. Então, todo ano, no último mês de cada ano, né, você deverá informar manualmente esse identificador de layout. FP 5980, elimina a DIRF. Pode ocorrer que durante o ano, por alguma necessidade, o usuário ele precisou gerar as informações da DIRF. Então, a orientação que nós temos é que primeira coisa que elimina a DIRF, independente se não gerou ainda, ou naquele momento, né? Mas elimina para que possíveis sujeiras ou possíveis informações sejam eliminadas e possa gerar a DIRF de forma correta. FP 5900, que é a geração da DIRF. Esse é o programa padrão, né, que a gente usa para gerar as informações e carregar lá no 5920 para a gente poder conferir os valores. No 5920, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, conforme parametrização, né, o CPF declarante, quem é o responsável, o centralizador, o o CGC, no caso do CNPJ, né? E depois ele vai trazer funcionário, código da retenção e o ano a que se refere. Aqui no campinho ele vai trazer todos os rendimentos, tá? O que o funcionário teve de rendimento naquele ano, separado pelos rendimentos, pelas deduções, que seria dependente, INSS, despesas médicas, pensão, né? E o imposto retido. As informações de imposto de renda que ele teve durante o ano. Rendimentos isentos. São os rendimentos que não interferem no cálculo do imposto de renda e que são dispensáveis de tributação por lei. Os rendimentos isentos devem ter seus eventos relacionados lá no grupo, no FP 0980. Lembrando que, se estiver associado no grupo, FP 0980, não deve estar parametrizado como isento para IR no cadastro de evento no FP 0020. O que acontece se você ter essas duas informações no grupo e como isento no FP 0020? Quando você gerar DIRF, ele vai levar em duplicidade o valor. FP 6020. 6020, assim, a gente diz que a DIRF, tá? O problema deu na geração da DIRF. Na verdade, as informações para a DIRF elas são geradas durante todos os meses do ano. E quando o cálculo, você calcula a folha, né, ele vai gravar todas as informações que vai ser utilizado para a DIRF no FP 6020. Então, aqui ele vai fazer, considerando a data de pagamento da folha. Então, por exemplo, se eu tenho a folha do mês de janeiro de 2017, que eu pago no dia 5 de fevereiro, então aqui no 6020 ele vai gravar as informações com a data de pagamento. Isso seria no mês de fevereiro, tá? Quando é pago dentro do mês, grava normal de 1 a 12. Senão, ele vai gravar de 1 a 11, que é o caso, busca a informação de dezembro do ano anterior, que paga no mês de janeiro do ano seguinte, e até o mês de novembro, que é pago em dezembro. Os códigos de retenção da DIRF.
Os códigos de retenção específica que se refere ao imposto retido. Esses códigos de retenção são destinados somente à pessoa física, somente à pessoa jurídica ou casos em que são os dois tipos de pessoa. Temos o relatório que a gente consegue listar através do FPR 075A. Tá? Esses códigos de retenção eles são listados lá no FP 0850 e depois vinculados ao estabelecimento no FP 0830. Então, tipo, lá você vincula o código do 0561, que é rendimento normal, 0588, que são os estagiários, o Prolabore, e o 3562, que é o do PLR, e o 1889, que é o do RRA. Esses são os básicos que a gente tem que estar cadastrado lá para poder fazer a geração da DIRF. Grupos de eventos para DIRF, FP 0980. Aqui a gente tem um grupo de eventos onde a gente vai vincular quais os eventos que vão estar passando na folha. Esses aqui são os que a gente usa mais frequente, que é ajuda de custo, despesas médicas e odontológicas, participação de lucros, IR de participação de lucros, previdência privada e previdência 13º. Ó, eu falei ali do 0850, né? 0830, que aqui você vai centralizar a DIRF. Quer dizer o quê? Que eu tenho vários estabelecimentos dentro da minha empresa, né? Eu tenho um que é o centralizador. Então, a partir daquele CNPJ, é que ele vai listar todos os demais estabelecimentos. Então, eu vinculo o CNPJ centralizador, né, com as informações do código de retenção e qual que é o estabelecimento que está vinculado. Nesse exemplo aqui, eu tenho o estabelecimento 101, que está vinculado ao estabelecimento centralizador 124. O estabelecimento centralizador, ele não precisa estar cadastrado aqui na FP 0830. IR recálculo de DIRF ano seguinte. Se a empresa paga fora do mês e a opção estiver marcada no momento do recálculo do 13º, que é efetuado na folha de dezembro, o valor do recálculo for maior que o valor do 13º salário, então esse ficará para a DIRF do ano seguinte. Por quê? Porque quando tem esse recálculo que foi feito a maior, né, ele ficou um saldo lá, eu vou poder apropriar dele depois no cálculo da folha, no evento 0561. Então, ele vai ter que fica gravado lá para poder identificar de onde eu usei aquele valor. 0560, aqui são os dados que se referem às informações do responsável pelo estabelecimento, né? Gera informações da DIRF, que tem que estar marcado no estabelecimento para ele poder ser considerado. CPF condomínio. Esse aqui é um campo muito importante, tá? Que ele dá sempre alguma divergência. Por quê? Quando tem o CPF condomínio, tem algumas empresas, tá? Que acabam marcando, digitando ali nesse CPF condomínio, tá? O CPF do responsável, o CPF de alguém do RH, e gera DIRF com a informação. Aí, quando você vai conferir lá na FP 5920, ele acaba não trazendo nenhuma informação. Daí, gira DIRF não gerou. Vai lá e elimina. Então, o que eu tenho que fazer? Esse ali, ele só vai ser válido quando a empresa possui apenas CI, né? Senão, não informa nada. Se você gerou a informação, gerou a DIRF com a informação do CPF condomínio, você tem que, antes de eliminar, limpar o campo, você tem que eliminar a DIRF, e eliminar o campo, e aí depois gerar normalmente para ele levar as informações da empresa. Não, ele vai dar problema sim. Aí às vezes acontece de eliminou, depois não lembra qual era o CNPJ, não consegue validar, e aí dá um trabalho para poder fazer a eliminação, para poder gerar de forma, novamente, a DIRF correta. Referente a despesas médicas. No dependente, né, se o dependente for menor de 8 anos, o número de CPF não é obrigatório. Sendo menor de 8 anos e o mesmo tiver código, a empresa, se o mesmo tiver o código, né, tiver o CPF, a empresa poderá preencher. Caso não tenha, o campo no FP 1760 deverá permanecer igual a zeros. Então, ele não vai fazer validação se o dependente for menor de 8 anos. Maior, tem que ter o CPF. Tá? Despesas médicas. Esse também é outro problema que acaba dando assim, bastante transtorno nas empresas.
Informações das despesas médicas odontológicas são utilizadas para a geração do informe de rendimentos. Para que essa informação seja gerada na DIRF, é necessário configurar um módulo de benefício com plano de saúde e odontológico e associar o evento à NFP 0980. É possível também importar as informações de despesas médicas através do FP 5915. Despesas médicas, tá. O que acontece, tá? Quando eu tenho, geralmente assim, eu fiz a DIRF do ano anterior, usava um benefício, tem um marcadinho lá no FP 0980, tudo bonitinho, evento, benefício, código DNS, prestador. Por alguma razão, eu troquei o prestador durante o ano. O correto, tá, que já tem até uma base de conhecimento orientando, é que para cada alteração, tá, durante o ano, seria necessário fazer a troca de evento. Por quê? Para ter o controle de histórico. Quando você altera o evento ou prestador em algum momento usando o mesmo benefício, você acaba fazendo uma bagunça, digamos assim, no histórico do benefício. E aí, na geração da DIRF, ele vai dar problema. Não é que dê problema na DIRF, e sim no procedimento que você fez durante o ano, né, que acabou gerando essas divergências. Então, o correto é sempre fazer o quê? Alterou o prestador, alterou o benefício, alterou alguma coisa dentro do benefício, se possível, ter um benefício novo ou um evento novo vinculado ao novo prestador. Tá? O que acontece? Feito isso aí no F0980, você vai importar as despesas médicas na DIRF normal. Gerou o arquivo lá, 5900. Quando você tem, pelo módulo de benefício, tudo bonitinho lá, mês a mês, com seu evento, seu benefício, tudo certinho, o que vai acontecer? Ele vai levar todas as informações conforme está aqui nessa tela de exemplo. Um mês, o evento, qual que é o prestador, se é funcionário, se é dependente, e o valor certinho. Se por alguma razão eu gerei pelo módulo de benefício, eu precisei alterar o valor, né? Ou alguma informação no mês que fiz a manutenção manual desse evento, tá? E o valor ficou diferente do que está no módulo de benefício gravado lá no BS 2570, ele não vai ser considerado na DIRF. Ele vai pular aquele mês que teve alteração. Então, é correto que as duas informações estejam fechando valores certinho. Ah, aconteceu isso e agora não foi, é problema. Devido a isso, valores diferenciados. O que eu faço? Aí nós temos disponível, né, o FP 5915, que vai fazer a importação desses valores direto lá no FP 5920. Então, você tem que montar um arquivinho contendo essas informações do layout, né, para poder gerar lá a informação lá direto no 5920. Isso é gerado depois que você faz a geração da DIRF pelo 5900. Por quê? Porque quando você se refaz, ele vai substituir as informações. Então, é pronto para gerar o arquivo para o validador, você gera as informações para não ter perigo de alterar ou acabar ou matando, né, ou substituindo as informações. Tá? Importante, tá? A parte de parâmetros ali, o que acontece? Temos essas informações, tem que ter o código DNS, tem que ter o prestador, os mesmos também tem que estar lá no 0920, tá? Para poder importar de forma certinha. Seguindo o layout que tem ali, essas parametrizações, a passo parâmetro, o arquivo é importado com sucesso. Qualquer informação diferente que não tenha no cadastro ou os itens do layout, ou da ANS, ou do prestador, ele não vai importar. Acontece também o quê? Quando eu coloco aqui, somar valores, ou sobrepor valores, não alterar, geralmente, assim, deu um erro, ou vou fazer de novo a importação, se tá como somar valores, ele vai importar novamente e vai trazer o valor total. Por quê? Se eu já tenho alguma informação lá no FP 5920, de despesas médicas importada para esse prestador, se eu colocar duas vezes somar valores, ele vai somar. Eu tenho 100 lá gravado já, ele vai gerar um log no 5915, um logzinho dizendo que importou o valor de R$200, porque eu importei novamente o arquivo com o valor. Então, ele segue bem certinho. E tendo alguma divergência, ele não vai importar.
70, manutenção histórico de benefício. No campo origem, somente existem duas situações, manual ou automática. A origem manual não leva as informações para a DIRF, a não ser que o valor esteja idêntico ao valor da folha. Automático, ele vai normal, seguindo parametrização no grupo, né, bonitinho. Outra coisa que acontece, esse grava as informações quando fecha o mês. Encerrou o mês, ele grava as informações aqui, separadinho, bonitinho. Então, serve como base para a gente fazer a conferência das informações dos valores. E aqui também, ó, informa que no origem a gente consegue ver se teve alguma informação, né, que foi alterado, modificado pelo usuário nesse programa, que daí vai refletir depois a informação da DIRF. Obrigatoriamente, é preciso que o campo do evento esteja preenchido para que a informação seja gerada na DIRF. Ele vai fazer a leitura da parametrização certinho. BS 2540 é a listagem do BS 2570. Tá? Vai clicar ali para conferir os funcionários e dependentes. Se você tiver, ele aparece primeiro a listagem dos funcionários, depois, na sequência, a listagem dos dependentes. Aqui o período, né, eu posso destruir. Se paga fora a folha fora do mês, você tem que gerar dezembro do ano anterior até novembro do ano atual, para que ele possa carregar as informações de forma correta. Em relação aqui, deixa eu só... 2570, 2540, que é o demonstrativo. Não, isso aí mesmo. Reembolso de plano de saúde. Somente para os casos que o processo de reembolso médico transitou pela folha de pagamento. Aí a gente criou 4 novos grupos no FP 0980. Reembolso de plano de saúde titular, saúde dependente, saúde anos anteriores titular e saúde anos anteriores dependente. Para o reembolso, deve ser utilizado pelo módulo de benefício, poderá ser um benefício de distribuição informada, e o evento deverá ser diferente do evento já utilizado para as despesas médicas. Então, as formas de efetuar o processo de reembolso de despesas médicas são incluir no BS 2570 da época de forma manual. Informou ali, gravou o reembolso, ele vai levar de forma automática para a DIRF. Na FP 5920, incluir como reembolso, ele vai importar a informação do médico, não vem de forma automática. Então, os campos de prestador médico e valor de anos anteriores só habilita quando é reembolso. Importar no FP 5915, na opção importa despesas médicas ou reembolso. Então, a gente também tem essa opção para importar pelo 5915. Se não tiver o processo de reembolso pelo módulo de benefícios, somente importando as informações, não havendo necessidade do cadastro no EBS 0980. O código ADS no reembolso deve estar sempre atrelado à operadora de plano de saúde. Antes de realizar a importação de reembolso, é necessário cadastrar o prestador lá no FP 0840. Prestador da DIRF. Então, a gente tem os prestadores, né? Que isso aqui também consta lá no manual, né? Que a gente vai ter que informar. Lá no FP 0500, né? Na pastinha 1, marcar o campo prestador DIRF, né? No FP 0500, daí eu também na pastinha 2, eu tenho a informação se ele é integral ou tributável. E eu tenho aqui que o serviço de transporte indica se as informações lançadas para os prestadores de serviço de transporte devem ser lançadas no total do serviço prestado ou somente para a parte tributável. Parâmetro utilizado para o cálculo no informe de rendimento para prestadores de serviço pessoa física e no cadastro do movimento de prestador. Pessoa física, o RRPA. Daí sai 4510 e 2160, respectivamente. Pessoa física, cadastro no FP 0840, informe se ele é do tipo de transporte cargo passageiro, né? E se eu tenho dependente, informar essa informação se é utilizada no momento do cálculo do imposto de renda, inclusão, alteração no movimento de prestador. Tipo de transporte, quando for motorista, um prestador for motorista, o campo terá influência no cálculo do imposto de renda. 2500, lá na pastinha imposto de renda, eu tenho a informação ali da tributação, motorista de carga ou motorista de passageiro. Motorista de carga, o percentual informado nesse campo será aplicado sobre o valor bruto do RPA,
O valor resultante será o valor tributável para o imposto de renda do motorista de carga. Passageiro, o percentual será aplicado sobre o valor bruto do RPA e o valor resultante é o valor tributável para o imposto de renda do motorista de passageiro. Exemplo de motorista de passageiros. Como chegar no valor tributável? Ele vai qual o percentual tributável dos motoristas? 60%. 5 mil, que é o valor bruto, vezes 60%, que é igual a 3 mil, menos as deduções que eu tenho nesse caso aqui, dependente e INSS, eu fico o valor tributável de 2.710,29. Aplicar esse valor na tabela de IR. Pensionista para prestador de pessoa física. Pode ocorrer, tá? Que daí o teu prestador informa que ele recolhe o valor de pensão. Então, o que a gente tem lá na FP 2160 quando você vai lançar as informações? Tem o campo ali, valor dependente de pensão. Esse valor tem um maisinho ali, onde você vai informar qual que é o valor de pensão para o dependente ou para cada dependente. Então, eu posso ter mais de um, eu tenho o valor e assim, não calculo automático, eu vou ter que informar isso de forma manual para cada um, fazer a divisão, fazer a continha do percentual para cada um. PLR. Os eventos referentes a rendimentos de PLR devem estar relacionados ao grupo de evento participação de lucros. Eventos de R sobre PLR precisam estar relacionados ao grupo de IR sobre PPR já recolhidos. O código de retenção de PLR é diferente e deve ser cadastrado antes da geração da DIRF. Importante, esse código de retenção será utilizado também para a geração da DARF. Então, você cadastra lá no FP 0980, né, no grupo de participação de lucro, o evento 311, e no FP 0850, lá na tabela de retenção, você tem que formar o 3562, que refere a PLR. Temos a tabela lá de faixa, né, de cálculo de R, lá na FP 2520, né, que esse é importante fazer no mês de pagamento, lá que você vai calcular pela rotina, né, e no FP 0900, a configuração dos parâmetros deve ser cadastrada antes do cálculo, a informação de quantidade do ano calendário interfere no cálculo do imposto de renda, que impacta diretamente na DIRF. A geração das informações para DIRF. Tá? Estabelecimento de entrega, código do estabelecimento responsável, estabelecimento centralizador é aquele que a gente formou lá no FP 0830, na centralização da DIRF. DIRF condomínio marcar somente para empresas que não possuem CNPJ, onde tem informado lá o CPF condomínio e são SEI. Tá? CPF responsável pela CNPJ. Deve ser informado o número de inscrição do CPF que consta no cartão de identificação de pessoa jurídica correspondente ao responsável pela empresa. Tipo de declarante, né? Original, que seria a atual que a gente está fazendo ainda, porque ainda não foram todos entregues, e para a primeira declaração e quando for retificadora. Pode ocorrer que, no prazo até o dia 28 de fevereiro, você já entregou a DIRF antes e verificou que tem alguma informação com divergência e vai fazer nova transmissão. Aí você precisa alterar para o campo de retificação, RET ali. Tá? Referente aqui ao PLR, tá? Só como a gente cadastrou o código 3562, quando a gente vai informar, gerar a DIRF aqui no 5960, ele vai gerar o logzinho lá. No arquivo, ele vai estar separado também pelo código de recolhimento, tá? Então, vai aparecer o 0561, que são as informações de rendimentos durante o ano normal, folha, décimo. Vai criar um novo campo lá, um novo bloco de informações referente ao 3562, que seria referente ao PLR, e assim também quando tem rendimento RRA, rendimentos referente aos anos anteriores, né? Que é o 1889. Então, ele vai trazer as informações separadinhas. Lá no 5920, quando for conferir também, ele vai trazer separado. Então, não adianta ir lá no 5920, no 0561 e querer as informações do PLR. Não vai aparecer. Né? Cada um tem o seu código distinto. Informe de rendimento pessoa física, que é no 4510. Aí você informa o ano base, né?
corrente, a data de entrega, geralmente a gente coloca o dia 28 de fevereiro, né? Digitação, quando eu quero fazer para um funcionário somente, então você tem que marcar qual é o funcionário, gera as informações da DIRF, ele vai carregar e vai refazer o FP 5920. Na emissão de autônomos, a opção gerar DIF não é habilitada. Rendimentos, as informações expressam juntamente com as informações de pessoa física, podendo consultar os dados gerados no programa FP 5940. Pensionista, né, gera o informe de rendimento para pensionista, o layout do informe de rendimento de pensionista é o mesmo da pessoa física. É isso que a gente tinha para apresentar aqui. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Ali que se teve alteração, se tá, os valores estão iguais lá no 2570, junto com o que passou na folha, né, essa é a dúvida maior. Atualizar sequencialmente o pacote lá, respeitando, né, da 17 o 22, na 18 o 18 e na 19 o ponto 1. Aí, com certeza, vai carregar todas as informações certinho, e se está tudo ok na base de dados durante o ano, a DIF vai ser gerada com sucesso. É isso aí que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Estou à disposição no caso de dúvidas. Bom dia a todos. Meu nome é Ellington. Agora eu vou apresentar a parte da DIRF referente ao contas a pagar financeiro. Eu vou apresentar aqui os parâmetros necessários, o cadastro, né, para que seja considerado na DIRF, o processo de geração dos dados, emissão, e no final vou estar demonstrando o que teve de alteração para o ano de 2018 no financeiro. Tá, primeiramente, vamos começar aqui na manutenção de fornecedor financeiro, né, onde será definido se o fornecedor sofrerá a incidência do imposto ou não. Então, é importante que o fornecedor esteja marcado para reter o imposto, né? Se não tiver, não será nem permitido vincular o imposto ao fornecedor financeiro, né? Onde não haverá retenção. Quais são os tipos de fornecimentos, né, que serão considerados lá na DIRF? Serão fornecedores com fornecimento que seja produtos e serviços ou serviços, né? Se tiver só produto, as retenções desse fornecedor não será considerado na geração dos dados. Na manutenção de impostos, será considerado o tipo de imposto IR ou PIS, COFINS, CSLL, né? Somente o que acontece, de vez em quando pegamos algumas situações no suporte ali, de clientes que estão gerando os dados, né? E dizem que não está gerando para determinado imposto, não está gerando. O que acontece? Geralmente ocorre do cliente informar ali a descrição, por exemplo, IR na descrição, porém o tipo de imposto seleciona um tipo de imposto que não seja de acordo, né, com IR mesmo. No caso, por exemplo, coloca lá imposto sobre serviço, né, que esse tipo de imposto não é considerado na DIRF. Então é importante que seja cadastrado corretamente o tipo de imposto. Nesse mesmo cadastro, o parâmetro acumula dados DIRF também tem que estar marcado para que esse imposto possa ser considerado lá na geração dos dados. Na manutenção de acumulados, nesse programa ali é possível visualizar, né, alterar os valores de acumulado proveniente à tabela progressiva, né, de impostos retidos para a pessoa física. Toda retenção que houver para a pessoa física será alimentada essa tabela, esse cadastro aqui, né, que será considerado posteriormente na DIRF, né. No caso da pessoa física, o acumulado será mensal, no caso de IR, né, e para a pessoa jurídica, o acumulado é diário. Vou estar apresentando agora o fluxo, né, de geração da DIRF. Primeiramente, será gerados dados no programa APB 764, que será gerados os dados dos títulos que tiveram retenção, né? Depois, o programa APB 505, que será feita a geração dos dados dos títulos que não houveram da retenção, porém deverão ir para a DIRF, né? Em seguida, pode ser feita a conferência dos dados gerados.
Se de repente tiver alguma informação que não esteja de acordo, poderá ser feita a manutenção no programa PB 025. Poderá eliminar ou alterar a informação, né? Ou poderá até incluir manualmente esse dado. Posteriormente, pode ser gerado um informe de rendimentos. Em seguida, será feita a geração ASCII, lá no programa PB 336, que será gerado o arquivo, né? De acordo com o layout, layout definido pela Receita. E, após gerar o arquivo, só importar no validador da Receita. Agora eu vou estar apresentando a função de cada um desses programas citados anteriormente. Na geração dos dados de IRF, né, será considerada a empresa que o usuário está logado, né? Nesse momento ele vai informar o período que ele quer gerar os dados. No caso, nessa rotina você vai gerar referente aos dados que tiver a retenção. Deverá gerar 2 vezes, para IR e para o imposto de tipo PIS e COFINS, né? Que nem aqui na primeira tela tem um exemplo, selecionar IR. Quando você seleciona IR, o parâmetro de gerar valores pelo pagamento e considera imposto de títulos baixados por substituição não será habilitado, né? Quando é marcado o tipo de imposto PIS, COFINS, CSLL, esses parâmetros serão habilitados, né? Eu vou estar apresentando agora o objetivo de cada um desses parâmetros. O parâmetro gera valores pela data de pagamento. Essa opção ela vai atender os clientes que retêm esse imposto na implantação da duplicata, mas desejam que seja gerado para a DIRF, né, pela data do pagamento do título. Aí, nesse caso, deverá marcar esse parâmetro. Caso contrário, será considerada a data de transação do documento, né? E o parâmetro abaixo, ele considera imposto de título baixado por substituição, né? Esse parâmetro vai determinar que os valores de imposto de retenção serão gerados para a DIRF pela data de pagamento do título normal. Desculpa, quando for gerado, quando a duplicata houver a substituição, né, que é gerada a partir da implantação da fatura, e houve a retenção de PIS e COFINS. Nesse caso, deverá ser marcada para que esse título seja considerado na DIRF, caso contrário, não será considerado. Se, por exemplo, foi retido o PIS e COFINS na implantação, né, e essa duplicata teve a baixa por substituição, e se não for marcado esse parâmetro, esse documento não será considerado. A opção abaixo seria o imprimir parâmetros. É importante que esse parâmetro esteja marcado, pois se não tiver marcado, ele vai gerar os dados, porém não será apresentado os títulos que foram gerados para a DIRF, né? Então, para a conferência, é importante que esse parâmetro esteja marcado. Caso tenha algum registro de pessoa estrangeira, né, que seria aquela pessoa que o país seja diferente de BRA, será apresentada a classificação dos rendimentos, ali, onde deverá selecionar os registros, né, e informar o tipo de rendimento, a forma de tributação, né, o NIF, que seriam informações que a Receita solicita para pessoas estrangeiras, né, informar esses dados para que possam ser gerados também na DIRF. Agora, vou estar apresentando referente ao programas, né, programa que gera os títulos sem retenção, né, que são aqueles títulos que não houveram retenção, porém a Receita solicita que esses documentos sejam gerados também na DIRF, né. Então, aqui você vai informar as faixas e parâmetros, né, informar as espécies do imposto, a espécie da duplicata, né, vai selecionar o tipo da geração, se é IR, se é PIS e COFINS, né, se é rendimentos isentos e rendimentos isentos pessoa jurídica, que é uma funcionalidade nova, que eu vou estar demonstrando à frente, né. Deverá selecionar os parâmetros ali, se é título ou antecipação, né. Apenas listagem para a conferência. O que acontece? O que acontece de vez em quando é o seguinte: o usuário gera os dados, porém deixa esse parâmetro marcado. O que acontece? Depois ele vai na manutenção de IRF e vê que essas informações não foram geradas. Porque quando esse parâmetro está marcado, ele vai gerar as informações apenas para a conferência, né? Esses dados não irão gerados para a DIRF, né? Então, é importante que esse parâmetro esteja desmarcado no momento que for gerar essas informações, né? Só caso queira apenas gerar para a conferência, daí você vai ter que marcar esse parâmetro.
quando for gerado o IR, né, o IR ele vai gerar os dados para os documentos sem retenção, né, que será feita para o tipo do imposto em questão. E no caso do rendimentos isentos, a geração dos dados para a DIF para os documentos sem retenção, que não compuseram o acumulado da pessoa física, né, que seriam aquelas informações, aqueles dados, né, que não compuseram o acumulado. Então, quando for gerada essa informação, ele vai aparecer uma tela onde você deverá selecionar os títulos, né, e informar a classificação do imposto para ser gerada na DIRF. Referente ao PIS e COFINS, ele vai determinar que a geração dos dados para a DIRF de documentos sem retenção, né, será assumido o código da retenção, quando você marcar para gerar código padrão ali, 5952, né, caso o fornecedor não possua nenhum imposto com a classificação 5952 e tenha somente um imposto de PIS e COFINS vinculado, esse será considerado na geração dos dados para a DIRF. Se tiver mais de um, o usuário terá que selecionar qual dos impostos deverá ser utilizado na geração. Esse parâmetro só será habilitado quando for marcado o tipo de imposto PIS e COFINS. Parâmetro assume classificação relacionada ao imposto, né? Ele vai determinar a geração dos dados para a DIRF dos documentos sem retenções, né? Que será assumida a classificação parametrizada para o fornecedor. Ou seja, né, os impostos que incidem sobre o serviço prestado. Nessa opção são considerados na geração dos dados os impostos vinculados ao fornecedor que tiver a classificação diferente de 5952. Se marcar a opção selecionar imposto, né, ele vai determinar que o imposto serão selecionados pelo usuário, né. Vai abrir uma tela onde vai ser informado qual é o imposto que o usuário deseja vincular. E considera o imposto título baixado por substituição, segue a mesma regra da geração dos dados que tiver a retenção, né, que é referente às baixas geradas pela rotina de implantação de fatura. Essa tela vai aparecer quando for gerados os rendimentos pessoa física isentas, né, onde vai ser selecionado qual que é a duplicata e informar o código de retenção, né. Nesse caso, será válido somente o código 0561 e o 0588. Caso seja informado um código diferente um código de retenção diferente dessas duas opções, né, será validado pelo sistema. Aqui, caso tenha algum registro, né, de pessoa estrangeira, né, que o país seja diferente de BRA, também irá aparecer para selecionar um registro e informar o tipo de rendimento e outras formas de tributação e UNIF, que são informações que a Receita exige para pessoas estrangeiras. Conferência dos dados da emissão DIRF, né? Nesse relatório, ele vai permitir que seja conferido as informações que foram geradas anteriormente, né, pela rotina de geração de dados, com retenção e pela rotina de geração sem retenção, né? Ele vai permitir aqui que no botão filtro, você informe qual que é o mínimo de rendimento a considerar. Ele será considerado no relatório, né, os rendimentos igual ou maior do valor informado no filtro ali. Aí você consegue informar qual que é o tipo da pessoa, né, e o tipo de geração, se é manual ou automática. Manutenção dos dados para emissão DIRF. Na manutenção, será possível visualizar todas as informações, os dados que foram gerados anteriormente, né? Essas informações elas poderão ser eliminadas, alteradas, né? De repente, se for gerada alguma informação com valor errado, poderá eliminar ou alterar, poderá incluir informações aqui também, né? Tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Referente ao campo ali, geração automática, a geração automática, sim, esse campo fica como sim, quando a informação foi gerada a partir da geração de dados, né, tanto de retenção como sem retenções. Se uma dessas informações for alterada, essa geração automática fica como não, ou se for incluída manualmente, vai ficar como não.
Se, por exemplo, se eu gerar um dado e posteriormente eu vir na manutenção eliminar essa informação, se eu gerar novamente o dado DIRF, será criado esse registro será criado novamente e será possível visualizar na manutenção, né? Como ele foi gerado a partir da geração, então o que tiver geração automática, sim. Se você gerar novamente os dados como retenção, sem retenção, o que tiver a geração automática, sim, ele vai eliminar e criar novamente esse registro na manutenção. Para que você consiga, para que seja possível você incluir manual, né, um registro no dados de emissão de IRF, é necessário que o imposto em questão, né, esteja vinculado ao fornecedor financeiro. Caso contrário, o sistema vai validar e não vai permitir. A emissão uniforme de rendimentos, ele vai permitir a emissão do informe, né, contendo informações que serão utilizadas para a Receita Federal para conferir os dados informativos na DIRF. Esse demonstrativo ele possui um layout diferente entre pessoa física e jurídica, né, e para a pessoa estrangeira. Então, para cada tipo de pessoa, ele possui um layout diferente. Você terá que selecionar para qual tipo de imposto, né? E no botão filtro você também consegue informar a partir de informar um mínimo de rendimento, né? Para ele considerar a partir daquele valor que seja apresentado essas informações no informe. Por fim, a emissão de IRF, né? Que é o programa que vai gerar o arquivo, né? No layout no layout definido pela Receita, que será importado no validador. Nessa rotina, você vai informar ali qual que é a empresa, né? O ano que você está gerando, informar se deve considerar a pessoa física, jurídica, né? Quais são os tipos de pessoas que devem ser consideradas na emissão, informar qual que é o responsável, os dados do responsável, né? E os dados do declarante. Ali no dados declarantes, você tem o tipo da declaração, se for retificadora, você marca retificadora e informa qual que é o código da última declaração, né? E se for um evento de situação especial, marca esse parâmetro e informa qual que foi a data. Agora eu vou estar demonstrando as alterações que tiveram para a DIRF 2018. As alterações da DIRF relacionadas ao modo contas a pagar foram relacionadas a informações dos beneficiários de pensão alimentícia, né? E os valores pagos a entidades imunes e isentas. Referente às informações do beneficiário da pensão alimentícia, anteriormente a Receita solicitava que fosse informado o valor mensal por beneficiário, né? E os dados de cada beneficiário, como nome, CPF, né? Que era obrigatório para pessoas com 18 anos ou mais, data de nascimento. Para esse ano, o que teve de alteração, né? Não será mais necessário que informe por dependente, poderá informar o valor, se tiver mais de um dependente, poderá informar o total, né? Não será necessário informar os dados de cada dependente, poderá informar somente o valor da pensão. E referente aos valores pagos a entidades imunes e isentas, com essa solicitação, né, os pagamentos para essas entidades imunes e isentas, que não possuem a retenção de imposto, que também deverão ir para a DIRF, né, foi obrigado a gente efetuar algumas alterações no sistema. Então, é o seguinte, referente voltando à pensão alimentícia, né, anteriormente, como que, por exemplo, para incluir um dependente aqui nos dados da emissão DIRF, anteriormente era necessário clicar no botão movimentos ali onde está sublinhado, na dedução de pensão, para que pudesse informar todos os dependentes e valor para cada dependente. Agora, será possível informar somente o valor total. Se você informar o valor total, o campo de movimento será desabilitado. Então, terá a opção de informar o valor total ou fazer como era feito anteriormente, clicar no botão movimentos, né, e informar o valor para cada dependente. Essa alteração foi feita no
A geração de IRF sem retenção foi criado o rendimento isento de pessoas jurídicas. Quando for marcado esse parâmetro, ele vai habilitar o campo, a faixa de seleção da transação movimento, que seria a data de transação movimento seria a data do pagamento, né, que será considerada lá na geração desses dados, porque para a DIRF deverá ir o registro dos pagamentos desses fornecedores que são isentos ou imunes de imposto, né? Então, a data de transação seria a data do pagamento dos títulos para esses fornecedores. E na manutenção DIRF também poderá ser visualizada essas informações, né? Se a gente verificar ali, tem um campo ali que é o rendimento imune isento, né? Que vai aparecer os valores referentes a esses fornecedores que são isentos e imunes. Basicamente, no contrapar seriam essas que eu tinha para apresentar, né? Demonstrei resumidamente o processo, os parâmetros necessários, né? Os cadastros, a geração dos dados, né? E a emissão e o que teve de alteração. Aqui nesse slide a gente tem o material, né? No segundo link ele está disponível documentação. A documentação que possui o manual lá com passo a passo, com toda a parte de cadastro, parametrização, geração e emissão da DIRF, né? E está disponível de entidades imunes isentas, né? Seria referente a essas alterações que tiveram no ano de 2018. Agora estaremos respondendo as perguntas, né? E o que eu tinha para apresentar a parte do financeiro era isso. Agradeço a todos. Pessoal, Flávio falando. Então a gente encerra nosso webinar aqui. Então, para quem não tem dúvidas, né, a gente encerra. A gente está respondendo algumas questões ainda que estão no chat. Então, quem não tiver pergunta, né, agradecemos a participação. Até a próxima. Quem tiver pergunta, eu peço que permaneça aí, que a gente tem algum tempo ainda para estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Então vai ficar no mudo aí, a gente vai estar respondendo as perguntas. Obrigado. Então, pessoal, a princípio foi respondido todas as perguntas aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, né, para estar respondendo, senão a gente vai estar encerrando aqui, né, o webinar. Pessoal, é o Flávio falando. A gente vai estar encerrando o evento, né? A gente não tem mais questões. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação, né? Até a próxima e desejar aí, né, um bom dia de trabalho a todos. Obrigado.